Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês a respeito desse vídeo que eu estou postando agora. Esse vídeo é a primeira parte de um material de 4 horas de duração sobre a morte do presidente Tancredo Neves. Eu tenho uma fita aqui com esse material. Aliás, nessa mesma fita, no início dela, tem o Grande Prêmio de Portugal na íntegra, de 85, que foi realizado no dia 21 de abril, né? Mesmo dia da morte do Tancredo. Então, em relação ao material da morte do Tancredo, são 4 horas, a primeira é 1h30. É uma compilação de gravações. Tem um trecho do jornal Bom Dia São Paulo, um trecho do TV Mulher, os dois da Globo, e algumas reportagens da TV Manchete, de telejornais, né? E o restante, 2h30, é o cortejo fúnebre do corpo, né? Cortejo completo, passou por São Paulo, até o aeroporto de Congonhas, e de lá seguiu para Brasília. Então, o que é que eu fiz nessa primeira parte? Eu peguei o trecho do Bom Dia São Paulo, acrescentei alguns trechos do TV Mulher, mais interessantes, né? E incluí os 10 minutos iniciais do cortejo, tá? Então aí, se vocês gostarem, o vídeo tiver uma boa aceitação, eu posto depois o restante do cortejo, dividido em 2 ou 3 partes, porque é um pouco longo, né? Se vocês quiserem, eu também posto as reportagens da Manchete, que está no início da fita. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Sistema vascular periférico e sobre o coração. Em volta do Instituto do Coração, a notícia do agravamento corria e o povo começava a chegar, querendo saber mais sobre o estado de saúde do presidente. Às 9h15 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, anunciou aqui no Centro de Convenções Rebouças a notícia que mais se temia. O agravamento tinha se tornado irreversível. O presidente caminhava para a morte. Estão sendo observadas alterações adicionais indicativas do agravamento da insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Neste momento, o quadro clínico é bastante crítico, atingindo características de irreversibilidade. A notícia de que o estado do presidente era irreversível caiu como uma bomba em volta do Instituto do Coração. Às 10 horas da noite, chegou um reforço policial. Cerca de 300 soldados da Polícia Militar, além da Polícia do Exército. O ministro Francisco Dornelles chegou minutos depois. Logo atrás, o governador Franco Montoro. Às 10h25, o secretário de imprensa, Antônio Brito, desceu as escadas do Centro de Convenções Rebouças. Estava mais tenso do que nunca. Descendo, corre. Às 10h30 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, leu o último boletim desses 38 dias de internamento do presidente. Era o boletim de número 42. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23. Alguns repórteres não resistiram à notícia e o choro começou dentro da sala de imprensa. Lá fora, a tristeza do povo era a mesma e a tensão aumentava com a chegada sucessiva de autoridades. Como é que o senhor recebeu a notícia? Como todo o Brasil, com maior tristeza. Não estou com vontade de declarar mais nada. Lá em cima, no saguão do Instituto do Coração, a família do presidente agradecia em silêncio a manifestação popular. Junto com eles, o secretário para Assuntos Extraordinários, Mauro Salles. Por volta da meia-noite, todos os secretários de Estado do governo de São Paulo estavam reunidos para ouvir pela televisão o pronunciamento do presidente da República, José Sarney. Logo depois, ouviram as palavras do governador Franco Montoro. Faço minhas as palavras do seu último pronunciamento à nação. Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos, como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade, a mesma decisão. Deus guarde o nosso presidente. Este é o único médico da equipe que atendeu ao presidente Tancredo Neves visto na noite de hoje. Ele deixou o hospital às 1h30 da manhã. O povo, cada vez mais emocionado,
fazia uma verdadeira vigília em frente ao Instituto do Coração. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve! Como é que a senhora recebe essa notícia? É impossível, sabe por quê? Entregues da justiça crava forte, verás do filho teu não foge a luta. Eu esperei tanto, tanto por um milagre. Não aconteceu. Perdemos o nosso presidente, perdemos a única esperança que nós tínhamos. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Cheguei há 10 minutos e recebi a notícia mais triste nesse país, de onde eu esperava uma felicidade para todo mundo. Entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, do filho desses só irmãs, gente, Pátria amada, Brasil. O jornalista Fernando César Mesquita, porta-voz do presidente Jair Sarney, acaba de nos informar que ao pé do caixão do presidente Tancredo Neves vai ficar o colar da Ordem do Mérito Nacional, a mais alta condecoração brasileira. Esta condecoração foi concedida ontem pelo presidente José Sarney ao presidente Tancredo Neves. A doença que levou o presidente Tancredo Neves à morte não era nova. Logo depois de eleito, na viagem que fez ao exterior, o presidente já estava doente e tomando antibióticos para acabar com as dores. Mesmo assim, a viagem revelou o grande estadista que era Tancredo Neves. Vamos rever agora como foi a recepção que os outros chefes de Estado deram ao presidente eleito do Brasil. O presidente Tancredo Neves foi um dos raros brasileiros recebidos sucessivamente pelo Papa, pelo presidente da Itália, Sandro Pertini, da França, François Mitterrand, dos Estados Unidos, Ronald Reagan, de Portugal, Ramalho Eanes, do México, Miguel de la Madrid, do Peru, Belaún de Terre e da Argentina, Raul Alfonsín, além dos primeiros ministros da Espanha, Felipe González, e de Portugal, Mário Soares. Para começar o encontro com o Papa, ao mesmo tempo o encontro com a fé mais profunda do presidente, a fé católica e o reconhecimento do Vaticano aos novos tempos que o Brasil teria sob a presidência de Tancredo Neves. Um encontro que foi também uma deferência que nenhum presidente brasileiro teve nos últimos 20 anos. Uma deferência reservada ao estadista, ao homem de Estado Tancredo Neves. Com o presidente Sandro Pertini foi a emoção. O respeito recíproco de dois veteranos da política sem distinções de virtudes, nem exaltações desnecessárias. A França não estava incluída no roteiro original, mas a convite do presidente François Mitterrand, o presidente Tancredo Neves foi visitá-la. Um avião do governo francês foi colocado à disposição do presidente Tancredo Neves para o encontro da cordialidade. Em Portugal foi o encontro da velha amizade luso-brasileira, reforçada pela tentativa de esquecer o passado recente dos dois países e reforçada também pela convicção de que um presente novo e mais humano poderia ser compartilhado pelos dois países. Não faltou nem o título de doutor honoris causa para aumentar a solenidade da recepção. Logo em seguida veio a segunda surpresa, o convite do rei da Espanha para uma rápida visita a Madrid. O encontro mais demorado foi com o primeiro-ministro Felipe González, um encontro jovial, onde a idade contava menos do que as ideias avançadas, modernas, de defesa da democracia e da harmonia nacional. Depois veio a longa travessia do Atlântico para o encontro mais delicado com o presidente Ronald Reagan. O presidente Tancredo Neves foi recebido por todos os membros importantes do governo americano. Era o estadista que se colocava em pé de igualdade diante do grande credor. E foi essa a característica do encontro com o presidente Ronald Reagan. O presidente Tancredo Neves confirmou nossos compromissos internacionais, mas deixou claro que os interesses do Brasil orientariam as futuras negociações. Essa ideia foi defendida mais uma vez pelo presidente Tancredo Neves no encontro com o primeiro chefe de governo latino-americano, Miguel de la Madrid. O passo seguinte foi Lima, uma rápida escala também incluída de última hora no roteiro do presidente Tancredo Neves, a pedido do presidente peruano Belaún de Terre. A cordialidade marcou mais esta etapa da viagem. A parada seguinte, a última, foi em Buenos Aires.
Era talvez o encontro mais esperado de todos com o presidente argentino, Raúl Alfonsín. As coincidências eram muitas. Herdeiros de um passado marcado pelo autoritarismo, pela alta dívida externa e pela elevada inflação, nenhum dos presidentes prometia fazer milagres. Mas os dois afirmavam que enfrentariam com serenidade os problemas nacionais. No fim da viagem nascia o estadista. Mas surgia também um temor. A cansativa maratona de 15 dias por 9 países provavelmente teria contribuído para abalar a saúde do presidente, que já tinha viajado doente e tomando antibiótico por conta própria. Na verdade, a maratona do político Tancredo Neves tinha começado muito antes, há 900 dias atrás. Junho de 82, lançamento da candidatura ao governo de Minas, a campanha, viagens de carro e pequenos aviões por mais de 500 cidades mineiras. Março de 83, muita emoção na despedida do Senado. No mesmo mês, posse no governo de Minas. De janeiro a abril de 84, as viagens, os comícios nas diretas e a derrota da Dante de Oliveira. 12 de agosto de 84, lançado o candidato ao colégio eleitoral pelo PMDB. Novas campanhas, novas viagens, até 3 jantares por noite. Você está pensando em fazer regime até 15 de janeiro? Não, candidato não faz regime. O senhor não está precisando mais de votos, é isso? E muito. O voto é que eu tenho mais fome. Mais emoção e desgaste. A vitória na convenção. As negociações com a velha república num clima muito delicado e nervoso. 24 de janeiro. As viagens ao exterior. Europa, América do Norte e América do Sul em 15 dias, com grandes diferenças de temperatura e fuso horário. Almoço na Itália, jantar na França. No mesmo dia, compromissos em Portugal e na Espanha. Estados Unidos, México, Peru e Argentina. Uma correria perigosa para um homem de 75 anos. Um homem que nesse período da viagem dormia de 3 a 4 horas por dia. E que respondia assim a quem o advertia para os perigos. Eu tenho toda a eternidade para descansar. Nessa madrugada, antes de dormir, o presidente Jair Sarney reuniu a família e leu a última mensagem do presidente Tancredo Neves, ainda no hospital. Na mensagem, o presidente Tancredo Neves exalta a lealdade do presidente Sarney no exercício interino da presidência e a família estava emocionada. A bravura, a coragem e a confiança que Tancredo Neves irradiava e que são exemplo para as gerações futuras, para os jovens, foram tema de uma crônica de Otto Lara Rezende. Esta crônica nós vamos ver agora, representada pela atriz Cristiane Toloni. Doutor Tancredo, a gente não podia imaginar que o senhor ia embora assim, sem mais nem menos. Logo o senhor. O senhor viu com seus olhos e ouviu com seus ouvidos que de repente o Brasil entendeu que estava nas suas mãos a chave do nosso futuro. O senhor que vinha de um passado longo, mas que não era velho. Vindo de muitas lutas, que não estava cansado. O senhor tinha certeza, como nós temos, de que o Brasil pode ser melhor. Por isso confiamos no senhor. Nós tínhamos, nós temos. Isso em comum. Nós sabemos que o Brasil pode ser melhor. A sua neta Andréia escreveu um dia que o perigo não está na morte. Nós, a imensa maioria do Brasil, somos hoje um pouco seus netos. Partilhamos com a Andréia a dor de ter perdido um avô querido. E com ela compartilhamos também a glória de sermos jovens na pátria que o Senhor nos reconciliou. O perigo de fato não está na morte. O perigo está na morte do ideal. O senhor, doutor Tancredo, viveu para nos dizer que o ideal não pode morrer. Que o ideal não morre. O senhor está presente, doutor Tancredo. Mais do que nunca, o senhor estará presente. Testemunho e exemplo de que nós vamos construir a pátria que o senhor sonhou. O Brasil da concórdia. O Brasil da liberdade.
Brasil da justiça. Choramos a sua ausência, Dr. Tancredo, mas redobramos com a sua falta o desejo de construir o Brasil que o senhor sonhou. O Brasil que nós sonhamos juntos, Dr. Tancredo. A nova república que a sua morte inaugura. Dá muito seu sacrifício. Mas conforta saber que o senhor vai estar conosco para sempre. O senhor é agora, mais do que nunca, a garantia do nosso futuro. Dr. Tancredo. E a humildade de dizer que preciso ser ajudado por todos e a todos os brasileiros eu peço ajuda. Asseguro à nação, com todas as forças da vontade e da coragem, que o legado de Tancredo Neves permanecerá vivo. Assim como não lhe faltei com a minha lealdade no período do seu calvário, saberei honrá-lo após a sua morte e não deixarei murchar a chama de esperança que plantamos no Brasil. Serei maior do que eu mesmo neste desafio que a história me entregou. Cumprirei com fidelidade e honra, mercê de Deus, o meu destino. Saberei ser o responsável pelo Estado, pela nação, pela visão histórica da pátria. Saberei ser o comandante supremo das Forças Armadas, patrióticas, mantenedoras da ordem das instituições, bem como o condutor firme das nossas sofridas forças políticas a que me orgulho de pertencer. Como disse em seu pronunciamento o presidente José Sarney, o país vai enfrentar um momento de dificuldade. Toda a sociedade brasileira está convencida disso e pretende apoiar o presidente. Esse apoio vai ser dado através dos políticos no Congresso Nacional. Vai ser dado também pelas diversas entidades de classe e pelos outros segmentos da sociedade. Quem está participando dessas conversas e negociações é o ministro da Justiça, Fernando Lira. Ele está ajudando a montar um quadro estável de apoio a essa nova fase da nova República. O ministro da Justiça, Fernando Lira, está conosco aqui no estúdio do Bom Dia. Ó, ministro, vai ser muito complicado montar essa estratégia de apoio ao presidente José Sarney? Olha, o presidente José Sarney não entrou no processo político por acaso. Quando ele se destinou a fazer parte do embrião da nova República e optou pelo PMDB e foi candidato a vice-presidente na chapa de Tancredo Neves, a partir dali ele começou a comungar exatamente de todo esse processo e a participar intensamente desse processo. Ele participou da convenção, dos comícios, das reuniões, em todas as conversas ele esteve presente. Então, ele é um partícipe muito ativo na formação desse grande mutirão da opinião pública que transformou a chapa da Aliança Democrática, enfim, na chapa da esperança. Então, é indivisível a presença de Tancredo ou de Sarney à frente da presidência da República. Consequentemente, esse apoiamento que a sociedade brasileira dá a essa altura ao presidente José Sarney é o mesmo que deu ao presidente Tancredo Neves, porque os dois são realmente os formadores no contexto do processo desse grande mutirão que eu vou dizer da sociedade brasileira. Mas, ministro, alguma coisa pode ser que mude no quadro. O senhor foi uma das pessoas mais ligadas ao presidente Tancredo Neves. Foi aqui mesmo no Bom Dia Brasil que o senhor lançou a ideia, em 83, da candidatura de Tancredo Neves à presidência da República. O senhor foi escolhido para ministro da Justiça. O senhor ajudou a montar, a esquematizar essa nova República. Saindo o líder da nova República, o fundador da nova República, e entrando o presidente Zé Sarney, o senhor acredita que pode mudar alguma coisa? Mesmo assim, o espírito fica? O que mudaria? Olha, eu acho que eu gostaria dessa hora de me lembrar um pensamento de Andréa, a neta do presidente Tancredo Neves, quando naqueles momentos difíceis, para ela perguntar o que fazer, e ela dizia: nós estamos exercitando a esperança, praticando o exercício da esperança.
Eu acho que convém nessa hora relembrar as palavras de Andréa, a neta do presidente. Nós estamos exatamente isso, praticando o exercício da esperança. E no exercício da esperança, nesse exercício nós vemos claramente a esperança de termos com José Sarney o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Aliança Democrática. Agora, ministro, o presidente José Sarney, a gente sabe, ele é filiado ao PMDB, mas representa na Aliança Democrática a Frente Liberal. O senhor acha que a correlação de forças no novo governo muda com a morte de Tancredo? Olha, exatamente o que eu dizia há pouco, é indivisível. A aliança, e o senador, o ministro Marco Maciel muito bem aqui definiu, e o governador José Hugo também, existe um compromisso assumido pela Aliança Democrática. Então não é José Sarney que está na presidência da República, é a Aliança Democrática, são os compromissos assumidos por Tancredo e José Sarney, e que se tornam indivisíveis nessa hora. E nós vamos cumprir todos os compromissos assumidos com o povo brasileiro. Eu sei que a hora é difícil, a hora é realmente é uma hora de apreensão, mas é uma hora de esperança também. E eu falo aqui em nome daqueles mais ligados a Tancredo Neves, daqueles que começaram, como o Monforte muito bem falou aqui, a falar em Tancredo ainda em 83 para presidente da República. No embrião daquela luta, nós conseguimos unir, pouco a pouco, todos os segmentos do PMDB. Depois houve a clarividência dos homens da Frente Liberal que se uniram a Tancredo Neves através de José Sarney, através do esforço de Marco Maciel e de Aureliano Chaves, de Ulisses Guimarães, enfim, de todo esse conjunto de líderes que tiveram a felicidade de poder antever este processo e a partir daí, formar esta coisa, essa obra de engenharia política que o Dr. Tancredo Neves fez, executou com tanta maestria. E eu gostaria aqui de recordar, quando da formação do Ministério do presidente Tancredo Neves, que não foi uma obra sua, mas foi comandada por ele. E eu dizia, olha, eu presenciei, e na minha vida talvez não volte a presenciar jamais, uma obra de engenharia de tal envergadura, um trabalho de alquimista, um trabalho de artesanato, um a um, as forças políticas conversadas, dialogando, discutindo, a angústia nacional tomando conta que o doutor Tancredo tecendo com os líderes da Aliança Democrática, com os segmentos da sociedade brasileira, todo esse conjunto de forças que fez deste Ministério de Tancredo Neves, um ministério que não deixou sequelas. Não conheço nenhum grupamento que fez parte da campanha de Tancredo Neves e de José Sarney que tenha ficado magoado com sequelas políticas irreversíveis. Não, pelo contrário. Um ou outro não foi aproveitado no governo, mas todas as forças que o apoiaram estão representadas no Ministério. Isso mostra claramente a unidade da Aliança Democrática. E as dissensões aqui e ali jamais mutilarão esse grande esforço, esse grande trabalho de Tancredo Neves. Eu não tenho dúvida. A estratégia de Tancredo será cumprida. E será cumprida com aquilo que ele sempre me confidenciou, com o seu grande sonho. O sonho de ver concretizada a grande meta da concretização da democracia brasileira, que é a Assembleia Nacional Constituinte em 1986. São as eleições diretas para prefeito das capitais este ano, que consolidarão, inclusive, o pacto da Aliança Democrática, através da disputa da urna, dos votos de todos os concidadãos das capitais. Então, as eleições de 85, a Assembleia Constituinte de 86 são os marcos fundamentais que farão com que esteja cumprida, na sua inteireza, o compromisso, a estratégia da Tancredo Neves. E para encerrar, Monforte, eu fico muito feliz quando vejo o pronunciamento do presidente José Sarney, a essa altura o nosso presidente, o presidente da Aliança Democrática, o presidente do Brasil, dizer enfaticamente e explicitar um compromisso que o doutor Tancredo, muitas vezes, nas nossas conversas solitárias, ele me confessava. Fernando, só temos uma saída para a volta ao crescimento e ao desenvolvimento nacional, é a incorporação do homem do campo ao desenvolvimento, ao crescimento. E dizia, nós vamos fazer uma reforma agrária. E eu fico muito feliz. No primeiro pronunciamento oficial do presidente Sarney, na parte econômica, ele enfatiza isso com todas as letras. Faremos a reforma agrária. Então, na parte institucional, haveremos de cumprir a estratégia política que o doutor Tancredo nos traçou para o país,
como a melhor forma de democratizar o país, que é a eleição este ano do prefeito e a eleição da Constituinte 86. E no plano econômico, pelo menos essa parte ficou muito bem definida pelo presidente Sarney, que é uma reforma agrária à altura da necessidade do povo brasileiro. Conforme eu sei que é muito difícil para nós, que acompanhamos desde o início esse processo. Nós, eu, vocês aqui do Bom Dia, mas eu acho que é uma hora de meditação, mas eu volto a afirmar. Eu acho que nós temos que exercitar a esperança. Aquilo que André nos falou em um momento tão difícil. Vamos exercitá-la. Eu conclamo todo o povo brasileiro, todas as forças, todos os segmentos do país, para juntos, formarmos um grande mutirão da democracia, que era o grande sonho do Tancredo Neves. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil. E uma informação, o ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves, informou agora que vai determinar ao Conselho Nacional de Petróleo a abertura dos postos de gasolina durante o dia de hoje. Segundo o ministro Aureliano Chaves, embora hoje seja feriado nacional, os postos devem funcionar porque representam uma atividade essencial. A seguir as informações de São Paulo, homenagem de Lima Duarte e o hino nacional cantado pela emoção de Fafá de Belém. Em um minuto. Acompanhar o cortejo que vai levar o corpo do presidente Tancredo Neves até o aeroporto de Congonhas. Ao vivo, nossos repórteres mostram o que está acontecendo por lá. Do Instituto do Coração, fala Carlos Tramontina. Aumentou bastante o movimento aqui em frente ao Instituto do Coração, principalmente por parte de funcionários da Presidência da República. Nós vamos mostrar as imagens aqui da Avenida Enéas Carvalho de Aguiar, em frente ao Instituto do Coração, onde o movimento é bastante grande. Nós podemos notar, inclusive, os carros da Presidência da República já estacionados em fila, de acordo com as determinações do cerimonial. Também já chegou aqui ao Instituto do Coração o carro do Corpo de Bombeiros, que vai levar o corpo do presidente Tancredo Neves até o aeroporto de Congonhas. O cortejo deverá sair daqui às 7h30 da manhã. O caixão, o corpo do presidente, vai descer aqui do alto do Instituto do Coração, sendo trazido por 6 cadetes da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e seguirá escoltado por batedores motociclistas. Quando o cortejo passar junto ao mausoléu do soldado constitucionalista no Parque do Ibirapuera, vai ter a marcha reduzida e a banda da Polícia Militar, na passagem, vai executar a marcha fúnebre. Ao todo, serão 2.500 homens da Polícia Militar que estarão postados em todo o cortejo para dar segurança à população. Agora há pouco nós recebemos uma informação por parte da Cúria Metropolitana que o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes solicitou que todos os sinos das igrejas repiquem durante a passagem do cortejo. Ele pediu também a todos os padres de São Paulo que convidem os fiéis a orar no dia de hoje. Por último, uma determinação de Dom Paulo. Em todas as celebrações deverão ser utilizados os paramentos, que são os símbolos da ressurreição. E agora nós vamos para o aeroporto de Congonhas. De lá fala ao vivo o repórter Carlos Nascimento. Na Praça Lineu Gomes, que fica muito perto aqui do aeroporto de Congonhas, já estão tomando posição os obuseiros de 105 milímetros que vão disparar a salva de 21 tiros. Última homenagem do povo paulista ao presidente Tancredo de Almeida Neves. Segundo as autoridades da aeronáutica, 17 veículos vão compor o cortejo no momento em que o corpo do presidente entrar pelo portão leste do aeroporto em direção ao avião presidencial. Além da marcha fúnebre a ser executada por uma banda do Exército, também será executado um toque de clarim por um soldado da aeronáutica. Os senhores estão vendo aí a movimentação dos policiais da aeronáutica já aqui na pista do aeroporto de Congonhas, e aquele cabo que está ali de costas tem 2 soldados da aeronáutica. O mais alto é o cabo Roberto, do Batalhão de Polícia da Aeronáutica do 4º Comando Aéreo Regional, com sede aqui em São Paulo. É ele que deverá executar o toque de clarim. Nós soubemos também há pouco que o avião presidencial 01 da Força Aérea Brasileira, este que se encontra estacionado aqui na ala oficial, ele foi preparado para receber o corpo do presidente Tancredo Neves. O corpo deverá ir na parte da frente do avião, entre aquela porta dianteira que os senhores estão vendo ali onde foi colocada a escada e o começo da asa. Na parte traseira do avião irão os familiares do presidente e as autoridades que irão acompanhar o corpo até Brasília. Aqui no aeroporto de Congonhas, a entrega do corpo será feita por 6 praças, 2 da Marinha, 2 da Aeronáutica e 2 do Exército.
uma última informação. O Boeing 001 da Força Aérea Brasileira, este aí de prefixo 2115, ele vai ser comandado, pilotado pelo Coronel Francisco, que pertence ao Grupamento de Transportes Especiais da Aeronáutica, sediado em Brasília. Estas eram as informações. Nós voltaremos logo mais aqui do aeroporto de Congonhas. Bom, eu volto a informar. O porta-voz da Presidência da República, jornalista Fernando César Mesquita, informou há pouco que hoje é feriado nacional e com a decretação do feriado não deve funcionar o comércio, os bancos e as repartições públicas. No entanto, o ministro das Minas e Energias, Aureliano Chaves, vai determinar ao Conselho Nacional de Petróleo a abertura dos postos de gasolina durante o dia de hoje. Segundo o ministro Aureliano Chaves, embora seja feriado, os postos devem funcionar porque representam uma atividade essencial. Em São Paulo, esta madrugada, um mineiro contador de casos falou muito emocionado sobre a morte do amigo e conterrâneo Tancredo Neves. É o ator Lima Duarte. Foi aí por volta de 10h30 do domingo, hora em que morrem as pessoas que sabem morrer, que morreu um amigo meu conterrâneo, meu compadre, com quem eu até tomei uma vez umas cachaçinhas. E a gente não vai apagando assim da cabeça e do coração um amigo com quem tomou umas cachaçinhas. E também acontece que ele foi o melhor presidente que esse país já teve sem ter presidido nunca esse país. E acontece que ele era mineiro da terra do Tiradentes e soube como nenhum outro herói mineiro, e era da terra do Tiradentes, honrar, dignificar e dar grandeza ao lema da sua bandeira: Libertas Quaesaratamen. E já quando eu vi ele descendo do avião com a cabeça coberta e um homem carregando soro atrás, eu me lembrei do Mário Quintana, e voltei a me lembrar hoje do Mário Quintana outra vez, às 10h35, porque o Mário Quintana tem uma historinha que diz assim: numa folha de papel em branco, entrou uma vez lá embaixo uma formiguinha e veio caminhando em diagonal, caminhando até o meio da folha de papel em branco. Olhou para um lado, olhou para o outro, continuou seguindo meio em zigue-zague, meio em diagonal e sumiu no canto superior da folha de papel em branco. Mas ele nunca mais pôde escrever nada naquela folha. Para quê? Se por ali já perpassara em ânsias o mistério da vida. Quem, nessa imensa página em branco que é o Brasil de hoje, escreverá a primeira palavra? Eu sugiro que seja saudade. E ainda do Mário Quintana eu me lembrei e poderia aplicar esse meu amigo com quem até tomei umas cachaçinhas uma vez, que dizia assim sobre o Tancredo: aqueles que atravessaram seu caminho passarão. Tancredo, passarinho. De um ano e meio para cá, o som de um hino ficou marcado na vida de todos, ainda mais marcado na vida de todos nós. É o hino de nossa terra, que agora ganha uma nova imagem, um novo significado na morte do grande líder. O hino nacional foi o hino das diretas, o hino das mudanças, o hino da vitória. E Fafá de Belém dá a ele agora a dimensão de música popular que ele deve ter, com um tanto de emoção, um tanto de saudade.
Nossos repórteres continuam em plantão e vão acompanhar todas as homenagens que os brasileiros vão prestar ao presidente Tancredo Neves, lá em São Paulo, aqui em Brasília e em São João del Rei. Um bom dia termina por aqui. Um bom dia e até amanhã. Primeiro conversar com o Carlos Nascimento, o repórter Carlos Nascimento, da Central Globo de Jornalismo. Bem, neste momento nós falamos aqui da Avenida Rubem Berta, em frente à ala oficial do aeroporto de Congonhas, onde deverá chegar o corpo do presidente Tancredo Neves, vindo do Instituto do Coração. Como vocês podem ver aqui, toda esta parte em frente ao aeroporto já foi interditada para o tráfego. Os policiais militares estão colocados numa distância bastante pequena entre um e outro. E essas pessoas que estão aqui chegaram logo nas primeiras horas da manhã de hoje para acompanhar toda essa movimentação e prestar a sua última homenagem. A última homenagem do povo de São Paulo ao presidente Tancredo de Almeida Neves. Agora vocês estão vendo o lado contrário da avenida, o lado que dá para o centro da cidade. Por ali chegará o corpo do presidente num carro aberto do Corpo de Bombeiros. A gente tem também naquela murada que existe ali à direita, já tomada pelo público, um número muito grande de populares. Eu estou vendo lá adiante uma bandeira do Brasil. Esta é a movimentação de momento aqui em frente à ala oficial do aeroporto de Congonhas. Agora nós vamos ao Instituto do Coração, de onde fala o repórter Alberto Gaspar. Nesse momento aqui em frente ao Instituto do Coração, ao portão 2, por onde deve sair o caminhão que vai transportar o corpo do presidente, a movimentação também é muito grande. A Polícia Militar conseguiu isolar totalmente a área e desse lado, o que nós estamos mostrando é que ficam os populares. A Avenida Rebouças, aqui na altura do Instituto do Coração, está totalmente tomada. São milhares de pessoas ao longo da avenida aguardando a saída do cortejo, que ao que tudo indica deve sair no horário por volta de 9h30 da manhã, já que desse lado que nós estamos mostrando aí agora, os carros oficiais, os carros que vão transportar as autoridades e a família do presidente já estão recebendo as pessoas já começam a se acomodar e é daí que daqui a pouco sairá o cortejo que vai transportar o corpo do presidente Tancredo Neves. Lá em cima do Instituto do Coração, no hospital, nós podemos ver aí as pessoas também acompanhando, os funcionários, as pessoas que estão dentro do hospital, acompanhando toda a movimentação aqui embaixo. O cortejo deve sair às 9h30 da manhã e vai se dirigir muito lentamente, a cerca de 10 km por hora, até o hospital, até o aeroporto de Congonhas, de onde será embarcado o corpo do presidente Tancredo Neves para Brasília. Nós voltamos agora ao estúdio com o TV Mulher. Bom dia. Um bom dia muito triste para todos nós brasileiros. Nós vamos conversar com o advogado e assessor do governo de São Paulo, Eduardo Müller-Herth. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Eduardo, como é que estão as coisas no Brasil? Como é que está o ânimo dos políticos brasileiros, especialmente dos políticos paulistanos? O clima geral é de muita tristeza para todo mundo, mas eu acho que o ânimo não caiu. O país tem vivido já nesses últimos 39 dias uma série de provas e está saindo bem, apesar de tudo. No dia 14 de março, véspera da posse, o Congresso se reuniu e nós descobrimos que esse país tinha Congresso. Ou seja, não havia mais a quem perguntar nada. O Congresso tomou a decisão. O presidente, lamentavelmente, estava impossibilitado de assumir. O vice-presidente assumiu, não houve nenhum trauma. Eu acho que desde o dia 14 o país está lentamente digerindo as suas instituições, construindo as suas instituições e criando o seu futuro. Ontem eu ouvi uma belíssima entrevista do psiquiatra Hélio Pellegrini. Ele dizia o seguinte, que mais morto do que Tancredo Neves estava a ditadura e que o espírito de Tancredo estava vivo. Vocês concordam com isso? Mas totalmente. Tancredo trouxe uma nova esperança para esse país e é uma coisa que é inequívoca, quer dizer, esse país já mudou. O país hoje já é outro. Parece que o fim da ditadura foi há muito tempo. Nós estivemos vivendo um momento assim de muito sofrimento para todo o povo brasileiro que esteve acompanhando dia a dia o hospital, a tristeza,
a expectativa, mas todo mundo sabe disso. Quer dizer, hoje é um outro Brasil que começa, um Brasil que vai nascer do sacrifício de Tancredo Neves. Eduardo, a gente vai interromper porque de Brasília vai falar o repórter Pedro Rogério. O presidente José Sarney chegou aqui ao Palácio Planalto há 10 minutos atrás. Ele veio ficar a postos aqui no Palácio para receber as condolências de autoridades, missões estrangeiras que virão ao Palácio Planalto. Aqui vocês têm umas imagens dos preparativos aqui na Praça dos Três Poderes. A Polícia Militar do Distrito Federal já montando guarda na Praça dos Três Poderes, onde o povo virá para apresentar as últimas homenagens ao presidente Tancredo Neves. O corpo do presidente Tancredo Neves vai subir a rampa do Palácio do Planalto e ficará no Salão de Honra, ali no segundo andar do palácio. As duas bandeiras aqui do palácio, tanto a bandeira da Presidência da República quanto a bandeira nacional, a meio pau. O corpo do presidente Tancredo Neves deve chegar a Brasília, a base aérea de Brasília, por volta de 1h30, 2 horas da tarde, é o cálculo aqui que se faz no Palácio do Planalto. Pedro Rogério, Brasília. Eduardo, todo esse cerimonial tão solene, tão doloroso, todos esses 38 a 39 dias, não é? De dor, de tensão, de apreensão. Como é que fica, por exemplo, junto da família, a atuação dos políticos? Eu quero dizer o seguinte: até que ponto você consegue respeitar um momento de dor e até que ponto o político tem que começar a agir? Eu acho que essa é uma pergunta que coloca muito esse problema porque da são ação todos no momento de dor. amigos, não é? São todos Eu solidários. Acho que foi um grande momento de solidariedade, eu não diria nem só dos políticos, eu acho que de todo o povo brasileiro. Quer dizer, a nação toda teve solidária, fez parte da grande família do presidente, que assumiu uma dimensão de homem público nesse país que nunca ninguém tinha alcançado antes, talvez. Então foi uma grande família enlutada em que se transformou essa nação. Não obstante, a ação não para, quer dizer, os políticos tiveram agindo, tiveram pensando e, curiosamente, quer dizer, a nação quase que não admitia a ação nesse momento. Por mais que os políticos agissem, a nação estava no hospital e ligada no hospital. O mais quase não aconteceu. A nova república chegou a tomar... Houve gestos do presidente, houve gestos do ministério, houve algumas ações importantes, inclusive na área trabalhista, por exemplo, e que acabaram passando quase desapercebidas. Desculpe, nós vamos precisar interromper o ponto de encontro por um instante, porque vai ser iniciada a transmissão do cortejo fúnebre até o aeroporto de Congonhas com a narração do Fábio Pérez. que dispõe sobre os funerais de presidentes da República. Os carros da família, 15 ao todo, são seguidos pelos chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República, José Hugo Castelo Branco e General Rubens Baima Diniz. Atrás, vêm os carros do vice-governador paulista Orestes Quercia, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Carlos dos Santos, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Bruno Afonso André, e o carro do prefeito da capital, Júlio Covas. Como estava previsto, o cortejo
anda a uma razão de 10 km por hora. Muita gente na rua aplaudindo. Do aeroporto de Congonhas, o corpo do presidente Tancredo Neves irá para Brasília. Aí vemos o caixão do presidente Tancredo Neves. A urna funerária que recebeu o corpo do presidente Tancredo Neves chegou ao Instituto do Coração pouco depois da meia-noite. Essa urna foi feita pelo Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo. Ela mede 1,90 m e tem 65 centímetros de largura. É grande o número de pessoas que acompanha o cortejo. Vocês têm aí uma vista de cima. E da grande multidão que acompanha o corpo do presidente Tancredo Neves. O corpo é transportado por um caminhão, a viatura do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foi preparado, este caminhão, ontem à noite. Mais uma vista geral da grande multidão que acompanha o cortejo. Bandeiras verde e amarelas. São empunhadas por populares que estão no trajeto. Os carros agora estão entrando na Avenida Rebouças, em São Paulo. Eis aí. Visão da Avenida Rebouças, em São Paulo.